No último dia 31, o Supremo Tribunal Federal decidiu adiar a sua decisão de permitir ou não o ensino religioso nas escolas. O placar está 3-2 pela proibição, e eu acredito que essa tendência vai se manter. E o resultado é imprevisível. O único ministro que eu tinha realmente quase certeza do voto era Luiz Roberto Barroso, que votou a favor da proibição. Outra pessoa que eu poderia chutar com grande probabilidade estar certo é Gilmar Mendes. Gilmar Mendes provavelmente vai votar para manter o ensino religioso. São duas pessoas que quase sempre se mantêm em determinado espectro ideológico. E aí vem a pergunta: devemos ou não devemos proibir? A resposta para esta questão moral e ética, que não está apenas nesse assunto, mas também envolve outros, como permitir ou não crucifixos nas instituições públicas, homenagear ou não um santo, seja através de estátuas ou de feriados, pode ser alcançada através de um guia muito simples. E o primeiro critério desse guia é: interfere ou não na vida dos outros? No caso em questão, ter ensino religioso nas escolas interfere sim na vida das pessoas, estimulando a religiosidade cristã nas crianças, o que pode acabar sendo um grande incômodo para pais que não querem ver seus filhos se envolvendo com religião. Ou mesmo para pessoas que até sejam religiosas, mas não querem ver o Estado se envolvendo numa função como essa. Isso é um aspecto interessante porque aqui estamos falando de um caso onde com certeza há interferência na vida dos outros. Já que no caso dos crucifixos, a coisa não é bem assim. Algumas pessoas se incomodam, principalmente aquelas que não são cristãs. Já outros não. Há, inclusive, uma certa quantidade de ateus que não dá a mínima, que considera aquilo ali simplesmente como um símbolo cultural qualquer. Então, baseado nesse critério, se algumas pessoas se sentem incomodadas, não deve haver ensino religioso nas escolas, certo? Não é tão simples assim. A quantidade de pessoas incomodadas é muito menor do que a quantidade de pessoas que não estão incomodadas, por um motivo muito simples. 90% da população brasileira é cristã, e a grande maioria dessas pessoas não vai ver nenhum problema no ensino religioso. Muito pelo contrário, a maioria achará até bom. Então, como melhorar esse impasse? De uma maneira muito simples, que é o que muitas escolas têm feito nos últimos anos: fazer com que o ensino religioso se torne opcional. A legislação que estabelece que o ensino religioso deve ser opcional já existe há um bom tempo. Porém, muitos alunos não sabem disso, o que faz com que, na prática, se torne obrigatório. O conceito de Estado laico não varia muito. Quase sempre vai ser definido como algo em torno de: o Estado deve se manter neutro em relação às religiões, ou o Estado não deve agir a favor ou contra determinada religião. O que inclui também respeitar a liberdade religiosa, que é algo que nem sempre foi feito ao longo da história. Um rei, quando vencia uma guerra, não costumava se contentar com um território novo. Geralmente, ele queria também forçar as pessoas a seguirem a sua religião. E diga-se de passagem, as autoridades costumavam tratar as pessoas que não sucumbiam à sua religião da mesma maneira que tratavam aqueles que não sucumbiam à sua expansão territorial, através da espada. Por fim, as definições de Estado laico não costumam variar muito. Porém, a forma como nós achamos que ele deve agir na prática, meu amigo, é aí que o consenso acaba. E é exatamente por isso que muitos ateus e alguns religiosos são contra o ensino religioso, mesmo que seja opcional. É aí que o nosso guia morre, porque entra um terceiro fator, a neutralidade do Estado. Esse fator, então, seria absoluto, pois ainda que os pais e as crianças concordem com essa aula religiosa, o Estado não deveria se envolver nela. E aí vem a divisão mais importante entre a direita conservadora e a direita liberal, não só nesse assunto como em vários outros. A diferença entre o público e o privado. A direita liberal tende a considerar que o ensino religioso só deve acontecer na esfera privada, ou seja, em escolas particulares, seja opcional ou não. Já no caso dos conservadores, costumam considerar a religiosidade muito importante, e acreditam então que ela deve sim ser ensinada em escolas públicas. No caso da esquerda, alguns até concordam com os liberais, mas a tendência mesmo é que defendam a proibição total, tanto nas escolas públicas quanto nas privadas. Pois a esquerda costuma ser mais restritiva em relação à liberdade quando percebe que essa liberdade está atrapalhando a construir um mundo melhor, segundo a sua visão. Mas a verdadeira polêmica está mesmo em torno das escolas públicas. Os principais defensores do ensino público religioso são os conservadores. Argumentam que a religiosidade é importante no desenvolvimento de um ser humano, que ensina o bem, o amor pela família, pelo próximo, tendo Jesus como figura principal.
Mas o principal argumento é o de que a religiosidade cristã faz parte da cultura brasileira e da cultura ocidental como um todo, e de que não seria justo 90% da população ceder a menos de 10%, que são os espíritas, candomblecistas, muçulmanos, ateus, etc. Somado ao fato de que, por ser opcional, seria uma birra muito grande acabar com o ensino religioso nas escolas públicas. Os conservadores muitas vezes esbarram na falácia do declive escorregadio, ou seja, acreditando em consequências muito catastróficas, como quando dizem: hoje vão querer abolir o ensino religioso, amanhã vão querer derrubar o Cristo Redentor, hoje querem retirar os crucifixos, amanhã vão querer mudar o nome de todas as cidades com o nome de santo, incluindo São Paulo. Porém, também apontam algumas consequências possíveis. Não é raro ver militantes de esquerda defendendo por aí que pastores não podem se candidatar a cargos políticos, com a desculpa de que estariam formando uma bancada evangélica, ou querendo acabar com feriados religiosos. Coisas como essas de fato aproximariam muito mais o Brasil de um país ateu do que laico. Já a esquerda e boa parte da direita liberal defendem que não deve haver ensino religioso público. O argumento principal é o mais óbvio: o Estado não deve se colocar como um defensor de nenhuma religião. Para os dois há uma violação dessa laicidade, mas para os liberais há um fator a mais. Ensino público é financiado por todos, inclusive por não cristãos. Por não fazer parte da grade curricular fundamental, o ensino religioso seria uma espécie de adereço, um total desperdício de dinheiro, a não ser que ele acredite que a fé seja fundamental para moldar o caráter de um ser humano. Mas a maioria não acredita. Isso não significa que a maioria dos liberais são ateus, mas sim que eles não tendem a dar uma importância tão primordial à fé quanto dão os conservadores. Há também quem argumente que se um Estado laico vai ensinar uma religião, ele deve ensinar a todas. Isso é tanto utilizado por pessoas que são contra o ensino religioso nas escolas públicas, quanto por um terceiro grupo, aqueles que são sim a favor de ensino religioso nas escolas, mas de todas as religiões. Esse, na verdade, é um argumento ruim. A representatividade das outras religiões na cultura brasileira e na população em geral é baixa. Seria estranho ver professores ensinando islamismo, candomblecismo num país com 90% de população cristã. Assim como seria estranho um ensino religioso cristão na Índia, um país com maioria hinduísta. O máximo de sentido que essa ideia poderia fazer seria que alunos de outras religiões pudessem ter aulas religiosas correspondentes à sua crença. Assim, um aluno espírita veria uma aula espírita. Um muçulmano veria uma aula ministrada por um muçulmano sobre a religião islâmica. Mas isso seria inviável, já que a quantidade de pessoas pertencentes a outras religiões é baixa. Uma escola pública contrataria um professor espírita para dar aula para 3 pessoas? Ou um professor muçulmano para dar aula para 2? Quando o Brasil for um país desenvolvido, podemos pensar nessa possibilidade de jogar dinheiro fora. Mas qual é a minha sentença? No que eu acredito? O meu conceito de Estado laico não é um Estado que não se envolve de religião de maneira nenhuma. O que eu considero mais ético é que o Estado até possa se envolver em atividades religiosas, mas sem prejudicar alguém. E isso nos remete ao começo do vídeo, onde eu utilizei o termo incomodar. Ou seja, ainda que o Estado não esteja sendo neutro do ponto de vista religioso, se não houver prejuízo real, eu não vejo motivo para censura. Sendo assim, o ensino religioso nas escolas públicas nunca me incomodou, contanto que permaneça opcional. Grande parte do problema com o ensino religioso, seja da direita liberal, mas principalmente da esquerda, vem de um conflito de longo prazo com a bancada evangélica, além de outros projetos religiosos. Mas o ensino religioso nas escolas públicas funciona de uma maneira muito simples. Crianças que já são cristãs têm uma autorização dos pais para aprender mais religião na escola. Num país tão violento quanto o Brasil, não acho que seja conveniente abrir mão de uma ferramenta de diminuição de comportamento criminoso, que é a religiosidade. A maioria dos bandidos urbanos não são padres, pastores ou religiosos fervorosos. Não, são cristãos não praticantes. Mas também não é uma matéria que faça parte da grade curricular obrigatória. Assim, acabo ficando um pouco em cima do muro. Caso o Supremo Tribunal Federal resolva acabar com o ensino religioso, eu não vou me importar. Nos vemos na próxima.